Quero comunicá-los que hoje pela manhã aconteceu uma reunião lá no clube com o presidente Roberto, Flávio, Alessandro, Paulo Pitombeira, meus empresários, e Marcelo Pettinati. E renovei com o Corinthians por mais 2 anos e mais um como opção. Tá? Estou muito feliz, muito agradecido. Um momento muito importante da minha vida. Quem quer começar? Sim. Boa noite aos dois, presidente, Fábio. Vamos começar, então, com essa notícia, né? Queria começar com o senhor, presidente. Foi tranquilo, por tudo que o Carille já apresentou e pelas manifestações anteriores do clube e da parte dele, né? Era desejo mútuo dessa continuidade. Como é que foi essa negociação e a satisfação do clube de tê-lo por mais esse tempo, por favor? Bom, primeiro que é um prazer em poder estar renovando com o Fábio, ele ficar conosco mais... Eu não falo nem 2 anos, nem 3, espero que fique... O contrato foi feito por 2 anos e com opção de infinitos anos. Então, a negociação foi muito rápido, muito tranquilo. O Fábio é de casa, me conhece, eu também o conheço, então não tem muito que a gente ficar discutindo. São coisas simples, até porque não tem o porquê ser diferente disso. Então, estamos felizes por ele ter ficado conosco. Fábio, queria que você falasse um pouco mais, né, sobre essa renovação. Quanto que isso te tranquiliza para a sequência do trabalho, ela acontecer no momento que se fala que é um momento de única instabilidade, talvez, em toda a temporada, né? É um momento que o Corinthians vai te dar essa possibilidade de você trabalhar com um pouco mais de segurança. Quanto que isso talvez possa ajudar a voltar ao caminho que já foi percorrido lá no começo? Na verdade, Ortega, era algo que não me incomodava, né? Eu tenho que ir para campo e para trabalhar sério, ter o grupo bastante definido, sabendo muito bem do que eu quero. Então, independente de ter acertado ou não, o trabalho ia continuar da mesma forma como vai acontecer. Claro que é um momento especial por tudo que aconteceu no começo do ano, né? Desconfiança, tudo que eu levei com uma naturalidade muito grande. Alguns de uma forma até muito pesada, mas segui as minhas convicções junto com um grupo muito determinado e está sendo um ano maravilhoso. Como você bem falou, um momento que a gente deu uma caída na questão de resultados e não de rendimento, né? Já falei que só o jogo contra o Vitória que eu não gostei desses últimos jogos, mas estamos no caminho certo e está sendo um ano maravilhoso e eu sendo parabenizado aí por uma continuidade dentro do clube. Presidente Roberto de Andrade, boa noite, aqui à esquerda. O seu mandato vai até fevereiro do ano que vem. Queria saber se você chegou a conversar com os possíveis candidatos, que um deles será o presidente do Corinthians a partir de fevereiro, para que haja essa renovação, ou se não precisou acontecer isso, por favor. Na realidade, não tem como você fazer isso, porque não tem nenhuma candidatura oficializada. Existem pessoas que supostamente serão, mas não está oficializado. E como o Fábio fazia questão, e nós também, de deixar tudo organizado, não tinha como aguardar até que todos os candidatos oficializem suas candidaturas para que a gente conversasse. Então, eu tive que antecipar, até porque estou dentro do meu mandato, sem problema nenhum. E ao Fábio, eu queria saber se você é o tipo de técnico que fala eu renovo, se você manter tal jogador, ou se você trouxer jogador bom para o ano que vem, ou se não há esse tipo de conversa no momento da renovação de contrato, Fábio. Não, só cuidei da minha parte hoje e na questão de planejamento, independente de eu ter acertado ou não, como funcionário do clube até o final do ano, é meu dever, é meu papel, e as coisas já vinham acontecendo de uma forma muito natural. Presidente, aqui no meio aqui atrás. Bem, boa noite. Boa noite. Primeira pergunta que eu te faço é em relação justamente ao planejamento citado pelo Fábio agora, nesse momento. Já há alguma movimentação em relação em conjunto com o Flávio, com o Alessandro também, visando 2018, que nós teremos para o Corinthians muito provavelmente, né, uma Libertadores da América e também visando o segundo semestre, Campeonato Brasileiro, outras competições duras também? Não, já estamos trabalhando, começamos a conversar. Logicamente que não abrimos negociação com ninguém ainda, até porque começamos essa semana já a tratar do assunto 2018, mas já está na pauta, estamos conversando, observando e já
já pontuando alguma coisa para a gente começar a agir. E para o Fábio, deu para ver que você, depois do treino, conversou por um bom tempo com a Arana, né? E ele já vem treinando normalmente desde quarta-feira, depois de se recuperar da lesão na coxa direita. Você falou também, brevemente, que o time vai ficar realmente para amanhã. Hoje não teremos nenhuma definição, mas das definições que você já deve ter na sua cabeça, imagino, o Arana é uma delas, volta domingo? Sim, Arana é confirmado para o jogo de domingo. O Fábio, em cima da questão que o Marco Belo fez para o presidente sobre eleição ano que vem e tal, você fez um contrato de 2 anos, né, com opção de mais um, e você não sabe quem vai ser o seu patrão a partir do ano que vem. Isso te gera algum tipo de insegurança? A gente sabe que não é muito fácil, né, um técnico ficar o tempo inteiro do contrato aqui no futebol brasileiro, né? Pô, eu não me preocupo, cara, com isso. Eu vou trabalhar, vou ser avaliado, o clube... o presidente, junto com os diretores, foi avaliado por tudo que aconteceu até agora, né? Para chegar com essa ideia de renovar por um longo tempo no futebol brasileiro, porque tem que ter certeza e convicção daquilo. E 2018, né? Vamos cuidar bem dessa parte final do Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, e procurar fazer o nosso melhor. E não sei quem vai ser o presidente, não dá nem para se preocupar com isso no momento. Mas, de qualquer forma, eu não vou mudar de jeito nenhum, trabalhando bastante dia a dia. Presidente, aproveitando a sua presença, queria que você passasse um panorama sobre a situação do Pablo, né? A gente acompanhou a negociação meses após meses, mais perto, mais longe. Agora a informação que a gente tem é que está uma negociação meio que congelada. E qual que é o cronograma do Corinthians em relação ao Pablo e os limites também, né? Perto do que já esteve perto de acontecer e das discordâncias que aconteceram nesse meio tempo. Não, na realidade, nós sentamos, conversamos. Como não teve um acordo financeiro, a gente resolveu esperar um pouco. Então, vamos avaliar um pouquinho melhor e acredito eu que até o final de novembro, por aí, a gente vai ter uma solução. Ou vamos fazer ou não vamos fazer. Mas não nesse momento, não. Presidente, boa noite. Boa noite. Queria saber o grau de satisfação, nesse momento, da diretoria do Corinthians com o trabalho do Carille, tudo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, título paulista, uma avaliação geral, e se tudo isso combinou com esse pensamento, essa ideia dessa renovação de 2 anos de contrato com opção ainda de mais um. A sua pergunta já respondeu tudo. A campanha Sul-Americana, Campeonato Paulista, tudo isso. E o mais importante que tudo isso é pela conduta e a pessoa que ele é. Carille, eu queria saber como que foi esse momento, se isso já vinha sendo conduzido há algum tempo, se te pegou de surpresa, e depois da reunião, como que foi comunicar isso para os seus familiares, o grau de projeção na sua própria carreira que esses 2 anos de contrato a mais podem trazer? Tudo começou ontem, tá? Pedindo que entrasse em contato com os meus empresários, e se definiu hoje, de uma situação muito rápida. Não falei com ninguém ainda da minha família, né? Passamos os dias aqui reunidos, depois já cuidando de treinamentos, já pensando no jogo de domingo. E são vocês que estão falando isso para eles. Ele vai fazer isso, chegar em casa, abrir uma champanhe, comemorar. Calma que tem um ritual todo. Tomar todas hoje, pode, né, avisar a esposa que pode gastar um pouquinho mais. Tem tudo isso também. Liberou o cartão de crédito. Agora o cartão ficou, o limite ficou maior, né? Se amanhã eu não aparecer para dar o treino, vocês já sabem. Fábio, aqui no meio. Fábio, queria que você falasse um pouquinho do jogo. O Vasco, no domingo, é o próximo adversário. Aí o Corinthians, nesse momento de instabilidade, o adversário está numa crescente. O que você pode projetar dessa partida aí de domingo? Mais um jogo difícil, como todos. Uma equipe que melhorou muito na mão do Zé Ricardo. Está muito mais definida. Um time mais comprometido do que os últimos jogos, né? Então, nossa preparação aí bastante forte, bastante concentrada para a gente fazer por merecer uma grande vitória no domingo, mas com certeza vai ser um jogo mais difícil, como são todos. E para o presidente Roberto de Andrade, presidente, com relação ao comportamento da torcida, nessa oscilação da equipe, no último jogo, 25 mil pessoas na Arena do Corinthians contra o Racing, e a média de público a gente sabe que é quase de 40 mil. Como é que o senhor viu isso? Natural pelo momento? Era uma outra competição? Eu vou acreditar isso ao fato de ser um jogo na quarta-feira tarde, dia de semana, e também pelo fato de que domingo
logo em seguida, domingo agora, teremos um jogo no Campeonato Brasileiro, que é onde o torcedor entende que o foco está maior, então, às vezes, nem todos conseguem, na mesma semana, assistirem a 2 jogos, que os custos são elevados. Presidente, aqui, por favor, quando inicia uma temporada, até antes de um brasileiro, existe um planejamento de objetivos. Obviamente que ninguém deve colocar como objetivo um título, porque é uma coisa difícil e que vai sendo só construída. Mas vaga na Libertadores, sim. Eu queria que você falasse da vaga praticamente conquistada e depois do primeiro turno, se agora, na cabeça também do senhor, assim como da torcida, ter que conquistar o título virou até mais do que um objetivo, até um pouco mais do que isso. Eu discordo de você, Vessone. Eu acho que quando a gente inicia uma temporada, o objetivo, no caso do Corinthians, um time forte, um time grande, um time tradicional, um time de uma das maiores torcidas do mundo, é sempre conquistar o título. A gente não entra para participar nem para ser segundo, entra para ser campeão. E não é diferente. Isso vale para o brasileiro, vale para a Sul-Americana, vale para tudo aquilo que a gente disputa. Então, o objetivo sempre é esse. Pode ser que a gente não consiga alcançá-lo, mas o objetivo sempre é o título. E para o Fábio, são 65 jogos como interino e como efetivo. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória desde agora até a sua renovação, daquele começo lá contra o Vasco em São Januário em 2010, sua primeira vez que você foi interino. A gente vê até que quando você anunciou, você ficou até um pouco emocionado, etc., dessa sua permanência depois de 9 anos no clube. E que você falasse um pouquinho do Zé Ricardo, acho que é a 4ª vez que ele vai para a Arena, é um dos jogadores, dos treinadores que mais foram à Arena como visitante. O jogo Corinthians sempre com jogos muito complicados, até aquele 4-0 ali do Flamengo, mas foi só no finalzinho. O jogo em si estava sendo muito complicado até 20 minutos do segundo tempo. Como que é enfrentar um treinador que vai tanto lá no estádio, está acostumado com o Corinthians? Falar dessa trajetória, gosto de falar dessa primeira semana, porque foi muito difícil para mim dirigir contra o Vasco e contra o Guarani, por conta do elenco, e eu muito jovem, tendo que fazer uma preleção com o Alessandro, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos. Pô, não foi fácil. Dias sem dormir, o que eu vou falar para esses caras? Né? Ronaldo e Roberto Carlos, que trabalharam com os melhores treinadores do mundo, melhores equipes do mundo. Então foi uma semana assim que eu não vou esquecer nunca, mas que foi de um aprendizado muito grande, e eles me ajudaram muito. Falar do jogo, e até chegando até agora, né, desconfiança de todos no começo do ano, e sendo um ano aí brilhante, com o título paulista conquistado de uma forma magnífica, e agora a gente liderando esse campeonato aí, campeonato brasileiro, muito difícil, com 7 pontos. Mesmo a gente não tendo bons resultados agora nesses últimos jogos, né, o Grêmio só ganhou 1 ponto a mais, eram 8 quando virou o turno, e agora são 7. Então, é muito feliz por esse momento mesmo, né? A ficha vai caindo aos poucos, de tudo que se passou. E falar do jogo, o Zé Ricardo é um cara que eu gosto, que a gente tem uma afinidade, assim, temos conversado algumas vezes, um ótimo técnico, já provou, não fica 1 ano no Flamengo por ficar, né? Já chegou no Vasco fazendo um ótimo trabalho, sem falar dos trabalhos que ele fez na categoria de base do Flamengo. Então, já conhece muito bem a nossa equipe, eu já conheço muito bem o Vasco e a forma que ele trabalha. Pode ter certeza que vai ser um grande jogo no domingo.